Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência de como foi e quanto custou eu morar fora do Brasil para estudar inglês. Em 2016 eu fui estudar inglês em São Francisco e eu vou contar certinho pra vocês como que foi a minha experiência e também te ajudar a calcular quanto que você precisa para conseguir também estudar fora. Bom, primeira coisa que eu quero falar, gente, não importa a sua idade, simplesmente vá. Faça um esforço, guarde um dinheiro, se é isso que você quer, porque assim foi uma oportunidade incrível para mim. Eu já tinha feito faculdade, não estava mais na época de fazer intercâmbio, meu marido estava trabalhando e a gente decidiu ir. Não só falando com a experiência do inglês mesmo, eu já tinha estudado inglês no Brasil, mas eu fui lá e desenvolvi mais, que eu queria mais essa conversação e aprender essas coisas. E fora o contato que a gente teve com pessoas do mundo inteiro. E foi muito legal. A gente fez amizade com muita gente, que a gente é amigo até hoje. Pessoas da Colômbia, do México, da Alemanha, de muitos lugares. E assim, foi muito especial. Então, eu indico muito para quem puder e gostaria de ir, se programar e ir morar fora e estudar uma língua. Ou, por exemplo, como eu fui na Europa, eu fui estudar a costura. Bom, primeira coisa, a gente começou a pensar para onde que a gente ia, né? Que a gente decidiu que queria estudar inglês nos Estados Unidos. Você pode ir para o Canadá, você pode ir para o Reino Unido, mas a gente na época decidiu vamos para os Estados Unidos. A gente decidiu pela cidade de São Francisco. Por quê? Meu marido trabalha na área de tecnologia, então a gente achou que seria bem interessante continuar, ir para lá para ter essa experiência, porque tinham vários encontros e realmente teve, e realmente foi muito bom. Então a gente decidiu ir para São Francisco. Bom, mas a gente começou a pesquisar e a gente descobriu que São Francisco, eu pelo menos, acho que ele já sabia, é uma das cidades mais caras do mundo. E uma coisa é você saber que ela é uma cidade cara, outra coisa é você colocar ali na ponta do lápis e ver que a cidade é cara. E começar a perguntar, por exemplo, preço de aluguel e você vê que, tipo, o negócio é muito caro mesmo, tá? Então, era muito cara. E só que a gente já tinha decidido ir, né? A gente começou a ver a escola, onde morar e tal. Bom, a escola, eu fui numa uma empresa de intercâmbio e eles me indicaram uma escola, tava tendo até rolando uma promoção na época, e aí eles me indicaram essa escola pra gente estudar. E eu fui pelo preço mais barato. Essa é uma das minhas dicas. Sempre que vocês forem na escola, sempre que vocês estiverem decidindo qual escola ir estudar, procurem na internet o que as pessoas dizem sobre essa escola. Eu não me arrependo da opção que eu fiz na época, mas eu acho que faltava informação. Se eu tivesse me informado mais, seria melhor, para até saber o que me esperava lá. E então sempre se informe, né? Normalmente a empresa de intercâmbio ela vai te dar algumas opções. E às vezes você tem uma opção de diferença de $100. E aí você não fecha com ela porque a outra é mais barata. Mas se você procurar entender se aquela escola é melhor ou a outra, ou também não faz diferença, é muito bom, vai ser vantajoso para você, tá? Bom, ó, aqui eu já até coloquei aqui na minha planilha, essa planilha vai estar disponível para vocês, tá? E eu vou explicar como que depois vocês alteram ela. E aí, aqui eu coloquei a escola. A escola a gente fechou por um preço de $880 na época. Como que funcionou? A gente tinha 10 semanas de aulas e eram todas à tarde, então a gente dava meio período. Isso é uma ótima dica para quem não quer tirar visto de estudante, porque se você for estudar o dia inteiro, você vai precisar de visto de estudante. Se você for estudar só meio período durante a semana, você não precisa de visto de estudante. Você pode ficar nos Estados Unidos até 6 meses, que é o nosso visto, né? Que a gente tem de turista. Então você não precisa tirar visto de estudante e pode fazer esses cursos sem problema nenhum, não é contra a lei, é tudo tranquilo, tá? Aí, depois disso, então decidimos a escola. Então eu já sabia mais ou menos em qual local a escola ficava, né? E aí a gente
decidiu que a gente não queria ficar andando muito de transporte público, a gente preferia que fosse perto, talvez, para ir para uma caminhada. E que fosse um local que a gente conseguisse se locomover tudo a pé, né? Porque a gente não queria ficar gastando com transporte público, até perdendo tempo, até porque meu marido estava trabalhando meio período ainda, no período da tarde, no período da manhã, desculpa, ele trabalhava. Então a gente não queria estar perdendo tipo 40 minutos, 50 minutos, a gente queria alguma coisa mais fácil. Então eu comecei a procurar acomodação e, gente, foi a coisa mais difícil que eu já fiz em todas as minhas viagens. Foi muito difícil, eram extremamente caras, tudo muito, muito, muito caro. E aí, depois de procurar muito, eu achei essa, que eram suítes, né? Que era um quarto com banheiro, na região central. E a gente fala suíte, parece que era um negócio meio chique. Mas não, era uma coisa bem popular, na região central de São Francisco. Então, era muito fácil de fazer tudo. Tudo a pé era super tranquilo, isso não tenho o que falar. Mas era caro. Na época, eu até coloquei aqui, ó, nós pagamos $2.000 por mês. O que, na época, eu até coloquei, o dólar era 3,5. Hoje em dia, o dólar tá o quê? 5, quase 6, né? Imagina, é muito caro. Então, foi o que a gente achou. A gente achou que valeria a pena por causa do transporte e tal. Então, fechamos com esses suítes, né? Fechamos com esse lugar. Beleza. Aí, depois disso, no meio, né? Durante essa programação da viagem, eu coloquei o seguro de viagem, de saúde. Gente, isso é primordial para vocês que querem viajar para fora do país, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Precisa ter o seguro de saúde, é muito importante, porque se qualquer coisa acontecer, você tiver que ir pro hospital, é muito caro, tá? E não sei como seria para você conseguir esse atendimento tão rápido. Eu, por exemplo, nessa mesma viagem, tive pedra no rim, tive pedra nos rins, e aí eu precisei ser hospitalizada, ficar uma noite, tomar morfina, fiquei mal, mas tudo foi coberto pelo plano. A gente somente ligou, né, e avisou o que estava acontecendo. Eles falaram que era para ir em tal hospital. A gente pegou o Uber, fomos até o hospital e lá eu fui super bem atendida, tudo tranquilo, não paguei nada. Mas antes eu fiz esse seguro de saúde, tá? Que é super importante, é uma das coisas mais importantes quando vocês viajam. Quando eu fui pra Europa, todas as vezes que eu fiquei lá, até porque a gente ficou mais tempo lá, eu precisei usar também. Eu tive problemas de dor de garganta, tive infecção, problema na coluna, e tudo isso foi coberto pelo plano que nos atendeu. Então, não deixem de fazer o seguro de saúde, tá? Sei que pode parecer caro, mas não é. Tem um amigo que tava esquiando e teve um problema, né? Ele caiu e tal, e ele foi atendido, ele foi muito bem atendido e não pagou nada também, por causa do seguro de saúde, tá? Bom, eu coloquei aqui o seguro de saúde porque é um gasto pra mim imprescindível. É fixo, não tem jeito, não tem como abrir mão, tá? E aqui em cima eu já tinha colocado a passagem, né? A passagem na época foi uns, sei lá, uns $560 por aí, mas o dólar estava 3,5, então era bem mais barato, né? Então, pra mim, esses foram os gastos fixos que eu não tinha como abrir mão, né? Que eram ir até lá, achar um lugar pra morar, ter um seguro de saúde e a escola que eu queria frequentar, porque eu queria ir lá pra estudar inglês, tá? Uma vírgulazinha aqui pra vocês nessa questão do inglês é que nós vamos pra lá estudar e muitos outros brasileiros vão também. E aí, tipo, quase muito, muito, muito difícil a gente não fazer amizade com brasileiro. Então, o meu marido, ele já é mais certinho, assim, ele fez um combinado, tipo, se a gente tivesse amigos brasileiros, a gente ia só falávamos com eles em inglês. Então, a gente só falava com os nossos amigos, mesmo que brasileiros, em inglês. Isso é muito importante, gente, porque você tá lá pra viver a língua, pra ficar treinando. Tem gente que eu vejo que fala que foi e
aprendeu nada. Por quê? Não teve essa experiência, não treinou, não falou. A gente, na verdade, entre a gente, eu e meu marido, em casa, a gente só conversava em inglês. Que a gente estava ali para aquele propósito, de aprender o inglês. Então, a gente estava disponível para fazer aquilo que precisava ser feito, né? Então, falem em inglês, tá? Outra coisa que eu quero falar sobre o lugar que a gente ficou. O lugar, ele tinha um micro-ondas no quarto mesmo. Vou colocar foto para vocês verem. Micro-ondas, e um frigobar, uma geladeirinha e uma pia. Lá embaixo, eles tinham uma cozinha comunitária. Essa cozinha estava sempre lotada e, assim, muita gente, então quase nunca eu frequentei ela. Na verdade, eu nunca frequentei ela. De manhã, nessas suítes, eles davam um café da manhã também, tá? Então, é uma coisa que você já economiza. E aí, o que eu decidi por fazer economias na nossa viagem? Era que eu fizesse tudo que fosse de cozinha na hora do almoço, naquele nosso almoço, já que de manhã eu estava lá, né? Eu ia fazer ali no micro-ondas. E assim, não foi difícil. Eu já sabia algumas receitas de micro-ondas. E nos Estados Unidos tem muita coisa que você compra, baratíssimo, que esquenta no micro-ondas, tá? E não é só coisa ruim não, gente. Tem muita coisa boa, viu? E aí eu fazia isso no almoço. Então a gente economizava muito. Porque se a gente fosse sair pra almoçar, na hora de sair pra almoçar e pagar, e também à noite, ia ficar muito caro, né? E a gente também tava viajando, então a gente queria aproveitar um pouco também, só que não dava pra ser sempre. E aí eu coloquei aqui, ó, nos meus gastos flexíveis, é aqui que você vai conseguir economizar, tá? Eu coloquei que a gente gastava $30 por dia, pra 2 pessoas, tá, gente? Então, era o valor que eu ia no mercado e comprava no fim de semana. E aí, à noite, normalmente a gente comia alguma coisa na rua, um lanche e tal, mas também não era uma coisa muito cara. E eu consegui economizar muito com esse almoço em casa, tá? Então, um dos gastos que você vai ter, esse valor aqui, não sei se eu já falei, são para 2 pessoas, tá? Depois disso, você vai acabar fazendo algumas viagens, né? Conhecendo, porque você está ali também com uma viagem, aproveitar para conhecer o lugar. Então a gente acabou alugando o carro umas 2 vezes só mesmo, porque tudo a gente fazia a pé, ou uma outra vez a gente foi numa cidade próxima, a gente foi de trem. Então a gente só alugou o carro 2 vezes e normalmente a gente dividia. Então era eu, Felipe e mais 3 amigos. E aí ficava muito mais barato, né? Mas eu coloquei aqui uns $40 a diária, tá? Pra um passeio, uma coisa que você quer fazer. A gente foi no parque, Yosemite Park. Eu vou fazer um vídeo depois contando tudo de lá, que é lindo. E aí a gente gastou esse valor mais ou menos de $40 a diária. Aí eu coloquei a gasolina também, gente, pra um dia. Era um dia que a gente usava, então não gastava mais que $10. Ou se o lugar era muito longe, $20, $30. Tá, eu coloquei aqui também com os pedágios, né, que lá também tinha que pagar. Aí depois eu coloquei as compras. Você tá lá nos Estados Unidos, você acaba fazendo compras, é normal, né, compras de roupa, de coisa, mas você tem que ver o quanto que você tá disposto a gastar. Então a gente não investia muito nisso não, até porque a gente não queria ficar carregando muito peso e tal, então a gente não investia muito. E a gente coloquei aqui uns $150 por mês para 2 pessoas. E era isso. Só que tinha muita promoção, uma coisa ou outra, então a gente até aproveitava, mas fora isso, não se gastava, a gente não gastava muito com compras. A gente estava lá para estudar. E esse era o nosso objetivo. Então a gente já estava gastando bastante com acomodação, a gente já estava gastando com a escola. Então esse era o nosso objetivo, né? E passeios. Por exemplo, a gente foi no Yosemite, a gente foi no Alcatraz, então você paga pra ir, vai um barco até lá, né? Ele te pega na costa, você vai até lá com um barco. Então, tudo isso você tem que colocar aqui, que são gastos que vão ocorrer, né? Por exemplo, quando um amigo vai embora, acabou o curso, sempre tem uma comemoraçãozinha, aí você leva alguma coisa ou não.
mas você acaba gastando com essas coisinhas que precisam estar no seu orçamento, porque senão você vai chegar no final do mês, você vai falar, cara, arrombei, eu tinha 20 mil reais para gastar no período todo e gastei 15, como que eu vou fazer para viver com 5? Então, tem que tomar cuidado, né? Principalmente com a nossa cotação hoje, tá, gente? E aqui eu coloquei os passeios e fiz aqui mais ou menos quanto que daria para 2 pessoas, tá? Eu fiz 2 pessoas porque foi como a gente viveu lá, eu e meu esposo, então eu calculei para 2 pessoas. Então deu o valor de R$ 23.590. Esse valor, infelizmente, não é 100% real. Esse foi o valor que eu gastei na época por mês. Porém, para 2 pessoas, tá? Porém, aqui, ó, eu coloquei, que é onde eu coloco o valor do dólar, o meu dólar tava 3,5. Uma grande diferença para hoje, né? Se eu mudar aqui para 5,6, que é mais ou menos o que tá hoje, o nosso valor já vai para 37.744, tá? Para 2 pessoas, então mais um pouco menos de 18 mil aí por pessoa, né? Mais de 18 mil por pessoa. Então, é complicado hoje pelo valor do dólar, mas você pode economizar nesses gastos que eu coloquei como os flexíveis aqui, tá? Eu vou passar essa planilha para vocês e como que vocês fazem? Aqui vocês vão colocar quantos dias ou quantas passagens, por exemplo, eu coloquei 2 passagens por 560 e aí ele já vai me dando o valor em dólar e depois o valor em real. Aqui, ó, eu mudo o valor do dólar, tá? Então eu posso colocar 3,5, igual tava o meu na época que eu fui estudar, e posso colocar 5 agora, tá? Aí aqui você vai colocando o aluguel, então aqui eu coloquei de um mês, tá? Então $2.000, que foi o valor total de R$ 10.000, porque, né, de dólares para real ele tá transformando. O seguro-saúde eu coloquei que é para 2 pessoas. A escola eu coloquei que é para 2 pessoas, então você coloca se é para 1, se é para 2. O aluguel do carro, que eu coloquei quantos dias. Aí a gasolina, quantos dias eu usei. A alimentação, coloquei 30 dias. Compras e passeio, tá? Gente, é isso. Eu vou colocar a planilhinha aí para vocês calcularem quanto que vocês precisam para ir estudar. De novo, como guardar esse dinheiro? Colocando uma quantia fixa que você tem que depositar todo mês para guardar o dinheiro, né? Para uma poupança, para um investimento. Você pode guardar mais, guardar menos. Você pode pagar as coisas com antecedência, né? Ou parcelar. Se você escolhe por uma escola de intercâmbio no Brasil, aí você pode parcelar esse valor, pegar promoções. Agora é uma época muito boa de pegar promoção. Então, se você deseja ir lá pro ano que vem, lá no meio do ano que vem, você tem um ano para se programar. Então, se programe e pegue essa quantia, esse dinheiro, né? E vai guardando. E aí você pode também já fechar com a escola e ir pagando esses valores, tá bom? Se for mais fácil para você assim. Mas tem jeito e dá, mesmo com esse dólar caro. Claro que a gente não gasta tanto em compra, claro que a gente economiza em outras coisas, mas dá sim, é super possível, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escreve aqui embaixo, se inscreva no canal, curtam, e eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desses vídeos sobre viagem. Gente, obrigada, até mais!